quase ali, início da tarde desta quarta-feira aqui em Maceió. E agora nós vamos conversar sobre um assunto que eu tenho certeza que muito te interessa, viu? Um caso relatado por uma aposentada de 90 anos acendeu um alerta no país neste mês. O plano de saúde da idosa foi rescindido de forma unilateral, deixando ela desamparada de assistência médica. E então acabou surgindo uma dúvida, né? As operadoras de saúde, elas podem realmente fazer isso? Quem vai nos explicar sobre esse assunto agora aqui no estúdio é a advogada Gabriela Rezende, ela que é especialista em direito médico e em saúde. Seja muito bem-vinda, bom dia. Mais uma vez aqui junto conosco, Gabriela, obrigada. Sempre uma satisfação grande. E para a gente também sempre recebê-la. Eu queria até começar a nossa entrevista aqui falando, viu gente, que existem números da Agência Nacional de Saúde Suplementar, da ANS, né, que é a instância do governo responsável por regular esse setor, que mostram esses números, que essas rescisões de contratos pelas empresas são relativamente frequentes. E aí eu já aproveito para fazer a grande pergunta dessa entrevista para a Gabriela. Isso é correto ou não? A gente tem que analisar a resposta sobre alguns aspectos. O primeiro é qual é o tipo de contrato. Você bem pontuou aí a questão da ANS. Só no ano de 2024, a ANS já registrou mais de 1.000 reclamações de beneficiários sobre cancelamento imotivado, ou seja, unilateral pelo plano de saúde, desses contratos, seja de idosos ou não. E aí a gente tem que analisar se o plano é individual, se o plano é coletivo, se o plano é coletivo com mais de 29 vidas ou menos. De fato, existe uma previsão pela Lei dos Planos de Saúde, a Lei 9656, que determina, que possibilita ao plano de saúde fazer cancelamentos unilaterais de contratos. Só que não a todos, não de forma arbitrária, que é o que está acontecendo, que a gente está vendo. Por exemplo, os planos com menos de 29 vidas, eles, apesar de coletivos, os que normalmente são aqueles empresariais, né, que a gente faz um CNPJ ou usa um CNPJ já ativo para contratar o plano de saúde através daquela empresa, e aí você coloca seu pai, sua mãe, filhos, e cria-se ali um universo familiar dentro de um contrato empresarial. A jurisprudência do nosso país já entendeu que esses contratos, eles são assemelhados aos contratos individuais. E aí, nesses casos, não é possível fazer o cancelamento unilateral, diferente dos contratos com mais de 29 vidas. Muito bem, foi ótimo trazer esse esclarecimento para a gente, Gabriela. Eu tenho até também aqui mais um dado, viu? Nos últimos 5 anos, foram mais de 69 mil reclamações relacionadas ao cancelamento unilateral dos planos de saúde. Apenas nos 3 primeiros meses, né, desse ano de 2024, vou aí, né, fazer que a ANS, gente, ela contabilizou muitas queixas desse tipo. É uma prática que tem se tornado comum? Infelizmente, né? Porque o que é que a gente vem percebendo nesse mundo dos planos de saúde? A alegação do lado do plano do desequilíbrio financeiro, e aí eles estão adotando algumas práticas, algumas dentro da lei e algumas não, como forma de conter esse suposto excesso de despesas. Por outro lado, a gente visualiza também inúmeros abusos, né? Porque, a despeito de se falar em excesso de custo e tudo, a gente vê um investimento muito grande dos próprios planos de saúde em aumentar a sua rede, em construir hospitais bilionários. E aí, como é que fica a situação do consumidor, do beneficiário nesse cenário? Não pode ser ele a parte prejudicada. Então, a gente tem que olhar com muito cuidado para essa situação. Gabriela, como é que está a legislação hoje em dia, né? A legislação atual, vigente, está protegendo esses clientes, esses consumidores? Existe a legislação consumerista, né? O Código de Defesa do Consumidor, que ele é aplicável aos planos de saúde, e isso já garante a nós a proteção a essas abusividades pelo plano. E aí a gente sempre tem que fazer esse sopesamento entre o Código de Defesa do Consumidor e a Lei 9656, que ela regulamenta os planos de saúde. Então, existe a previsão na Lei 9656 de possibilidade de cancelamento unilateral de planos de saúde coletivos, certo? Os planos individuais não podem ser cancelados de forma unilateral, exceto em casos de fraude ou de atraso no pagamento das mensalidades, cumprindo o requisito de aviso até o 50º dia antes dos 60.
E aí existem inúmeras normas que vêm trazer ao consumidor essa proteção. Por isso que é tão importante a gente estar atento a essa informação para a gente ver o que é possível ou não na nossa modalidade de plano de saúde. Muito bem, né? E aí também fica a grande pergunta, caso, né, eu consiga, esse plano ele pode ser restaurado? Perfeitamente. A gente tem tido muitas decisões do judiciário nesse sentido, sobretudo o caso que você bem pontuou no início, da idosa de 91 anos, que teve repercussão nacional, teve outra também de 109 anos, que teve a mesma situação. E aí a gente está vendo esse movimento do judiciário de proteger esses idosos, porque entra uma nova legislação aí nesse contexto, que é o Estatuto do Idoso. E a gente não pode discriminar o idoso, não pode excluí-lo de forma imotivada. Muitas vezes o idoso paga 30, 40 anos de plano de saúde e no momento que ele mais precisa, ele deve contar com essa proteção do Estado e do judiciário. Vamos então só reforçar? Planos individuais, familiares e coletivos, cada um ali vai ter uma regra estabelecida? Perfeito. Os planos individuais, que são aqueles que a gente contrata como pessoa física, sem ter vínculo com nenhuma outra instituição, esses planos eles só podem ser cancelados unilateralmente pelo plano de saúde se houver fraude durante a contratação ou se o cliente estiver em atraso por 60 dias. Esse atraso ele deve ser notificado para regulamentar no 50º dia. Então, no 50º dia tem que ter uma notificação ao consumidor oportunizando ele a regularizar a situação, para que o plano não seja cancelado. Os planos coletivos com menos de 29 vidas, eles só podem ser cancelados também com a situação de inadimplência ou fraude. Então, a gente tem que distinguir bem isso, tá? Nos planos coletivos. E os planos com mais de 30 vidas, aí sim, o plano de saúde ele pode cancelar de forma imotivada, só que tem um grande detalhe. Ele deve oportunizar os beneficiários a migrar para um outro plano equivalente. Então, eu estou cancelando o seu plano, mas eu lhe dou uma outra oportunidade para você contratar uma nova modalidade de plano e ficar com a proteção à sua saúde. Não é apenas cancelar por cancelar e deixar, né, esse beneficiário totalmente ali desamparado. Perfeito, sobretudo quando o beneficiário está em tratamento médico. Então, ainda que haja a previsão legal de possibilidade desse cancelamento, quando o beneficiário está em tratamento oncológico, está internado, em terapias multidisciplinares, toda essa regra ela vai ser novamente relativizada para proteger esse beneficiário. E para a gente encerrar, Gabriela, caso isso aconteça comigo, o que eu devo fazer? Eu devo primeiro buscar ali uma solução administrativa ou não? Eu já devo logo entrar realmente na justiça, já devo tentar essa decisão jurídica para fazer valer o meu direito? Nesse caso específico, a gente tem uma situação muito grave de urgência, porque normalmente essa notificação acontece, quando acontece, ela é muito rápida do momento do cancelamento. Então, assim, a notificação chega que seu plano vai ser cancelado com 5 dias, com 10 dias. Então, nesse caso, deve-se procurar a medida mais rápida para que haja uma normativa para impedir esse cancelamento. E ainda nos casos que o plano já tenha sido cancelado, é possível, pela via judicial, a reativação daquele plano, fora a indenização por danos morais nesses casos, que pode chegar até 10, 15 mil reais. Muito bem, então essas são as informações da Gabriela Rezende, ela que é advogada especialista em Direito Médico e Saúde. Muito obrigada pela sua participação aqui junto conosco no Gazeta News, edição da manhã. Mais uma vez, né? Muito obrigada. Obrigada. Parabéns pelo trabalho, viu? Bom dia e pelos esclarecimentos. Obrigada. Bom dia. Antes da gente encerrar esse bloco, deixa eu passar para você